Pô, você pega um jovem aí de 14 anos, 15 anos, 18 anos, ele não ouve rádio como nós ouvíamos. No máximo ele vai ouvir no carro, dirigindo, e olhe lá, hein? E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, o meu amigo Nilo Frateschi. E aí, Nilão, tudo bom? Maravilha, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Finalmente a gente conseguiu aqui agendar esse nosso papo. E a gente já participou de vários podcasts juntos, né? Exatamente. Mas agora, nessa posição aqui, não, né? É o primeiro. É o primeiro. Nilo, te chamei aqui porque a gente escreveu juntos aí um livro comemorativo dos 100 anos de rádio no Brasil, né? Então o pessoal que quiser mais informações a respeito desse livro, tem o site aí 100, né? O número 100, anosderadionobrasil.com.br, o livro que a gente lançou em setembro de 2022, com a participação de 170 pessoas, com 170 depoimentos lá que o pessoal pode assistir. Então, primeiro te agradecer aqui. 14 horas de gravação. 14 horas de vídeo. Então, primeiro te agradecer pela oportunidade, por ter me abraçado junto aí nesse projeto. Super bacana, tô super feliz de ter feito parte dessa história. E agora a gente tá indo para um segundo projeto, né? Exatamente. E foi um prazer conhecer você. Imagina. O que você agregou de valor nesse projeto foi uma coisa fantástica, moderna, essa leitura através do QR Code que permitiu 14 horas de depoimento. Isso aí foi fantástico. Méritos a você, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Bom, e a gente tá indo pro segundo, né? E a gente já tem até o site aí, é thenewradio.com.br. Tô deixando aí o site pro pessoal acessar também, quem quiser acessar e obter mais informações a respeito desse projeto que provavelmente vai sair no segundo semestre de 2023, certo? Exatamente. Aproveitando aí o gancho, o 100 anos do rádio.com.br, 100 anos de rádio no Brasil.com.br, aproveite e compre o livro lá. Precinho módico, tem muita super história. Tranquilo. Muita história boa ali, contada por quem faz o rádio. Vale a pena. Isso aí. Ô Nilo, agora sim, você tem muita experiência, você é publicitário, trabalhou aí praticamente a vida toda com rádio, tem muita experiência com rádio. Eu queria, claro, eu trouxe você aqui para falar um pouco sobre rádio. Agora eu queria saber o seguinte, dentro de todas as pessoas que você conheceu no rádio, qual que é a pessoa que você mais admira ou admirou, né? Se a pessoa não estiver mais entre nós. Não dá para dizer um só, né? São vários. Eu sou fã incondicional do nosso querido amigo Heródoto Barbeiro. Ele não só foi um amigo que eu fiz na profissão, mas foi um grande professor. Eu não tive aula com ele no cursinho, mas ele me ensinou muita coisa do rádio, do jornalismo, e me ensina até hoje, né? Outro grande profissional com quem eu trabalhei, Hélio Ribeiro. Putz, esse aí, para mim, tá um patamar acima da grande maioria, né, dos profissionais de rádio. Ele é admirado pela grande maioria dos profissionais de rádio, então não precisa, por isso só já explica, né? Miguel Dias, nossa, Carlos Aimar, tem profissionais assim fantásticos. O José Simão, a gente botou o José Simão para fazer rádio na Band News. Acho que ele nunca havia feito rádio antes. Paulo Altran fez o Quadrante na Band News. Tem uma série de profissionais, mas você pediu para destacar alguns aí, eu estou destacando. O nosso amigo lá da Band News, Boechat, Ricardo Boechat, nossa, uma surpresa agradabilíssima. Então não dá para falar um só. Se você me colocar nessa saia justa, eu vou ser obrigado, eu vou pedir dois. O Hélio Ribeiro e o Heródoto. Agora, por que você acha que o Heródoto firmou um nome tão importante dele no rádio? Qual foi a característica que fez alavancar ele? Credibilidade. Essa é a marca registrada dele. Ele nunca escondeu as suas escolhas, né? Sejam elas políticas, clubísticas. Clubística já é mais uma brincadeira e tal.
mas ele nunca escondeu as suas convicções políticas. Essa foi um dos grandes aprendizados que eu tive com ele, até para que os ouvintes possam avaliar se ele está sendo parcial ou imparcial. Então ele nunca teve esse receio, é um profissional extremamente respeitado e tá, no jornalismo de hoje, que está muito raso, ele se destaca assim de uma maneira extraordinária. E o Hélio, ele era jornalista também, não? Você sabe que eu não tenho essa informação. O irmão dele eu sei que é. O Hélio eu conheci no rádio, menino ainda, ele trabalhava na Rádio Bandeirantes. Aliás, quando eu comecei a trabalhar em propaganda, dia 1º de fevereiro de 74, pegou fogo no edifício Elma. E ele estava lá na Bandeirantes, ele mobilizou São Paulo através dos microfones da Rádio Bandeirantes. Ele fez um trabalho fantástico. Camarada assim, de uma sabedoria, uma inteligência, uma perspicácia voltada para o rádio, principalmente, fantástica. E valorizava quem estava com ele. Johnny Black foi o grande operador dele. Cara, vocês sempre falam do Johnny Black. Eu queria trazer um pouco do Johnny Black aqui agora. O que fascinava, assim, o que ele faz... Primeiro vamos pro pessoal entender o que ele fazia, né, o programa que ele trabalhava, e o que fascinava tanto as pessoas, assim, a respeito do Johnny Black? O Johnny era operador, né? Ficava na mesa ali. Naquela época não existia ainda esse modelo do comunicador operar a mesa. Então tinha lá o Hélio Ribeiro no microfone e ele na mesa. E ele era um cara assim de uma sabedoria, de uma inteligência fantástica. Me lembro de algumas passagens, por exemplo, no aniversário do Balancê, na Rádio Excelsior, a madrinha do programa era a Gal Costa. Uhum. E ela foi lá participar e lá era Quem Sabe Faz ao Vivo, era o mote do programa. E aí ela começou a cantar, a cantar músicas do Ataúfo Alves. Ela até gravou um LP com músicas do Ataúfo Alves. E aí o Johnny rapidamente levantou da mesa, saiu do estúdio, as pessoas ficaram olhando assim, e ele volta com o disco embaixo do braço. Aí ele pega, acha o local certo que ele estava procurando ali, e ela cantando, ele solta o disco, e o Ataúfo Alves começa a declamar em cima dela cantando. Ela se emocionou tanto que começou a chorar. Então o Johnny era outra... Essa foi com Heródoto, né? Quando ele operava a mesa do jornal, e começou aquela brincadeira. O Heródoto sempre levou um pouco de humor para esse negócio de jornalismo que é pesado. E aí teve lá, naquela época já se falava das bandalheiras na política, e ele solta lá, se gritar, pega ladrão, não fica... Então era o Johnny. O Johnny era uma figura assim, doce. Era uma pessoa, deixou muita saudade. Ensinou muitos jornalistas a trabalhar. Você falou uma frase aqui, quem sabe faz ao vivo. Você falou que esse era o mote do programa, o Balancê. Isso. Que quem apresentava era o Osmar Santos. Exatamente. E uma das pessoas que trabalhou no Balancê foi o Fausto Silva, que depois foi para a televisão. Foi. E o Fausto, ele usa muito, ou usou muito até então, essa frase, né? Lá do quem Balancê. sabe faz ao vivo, né? Ele apresentando, às vezes alguém cantando, ei, gente, quem sabe faz ao vivo, ô louco, meu. Então essa frase é do Balancê. É do Balancê. E naquela época o Balancê tinha profissionais, além do Johnny Black na mesa, do Osmar, a participação do Carlos Aimar, do Jorge de Souza, Yara Pérez na produção. Que veio aqui a Yara também, fantástico. A Lucimara Parisi, o Nelson Tatá Alexandre e o Escova. Aliás, ontem o irmão do Tatá faleceu. O irmão do Tatá foi o criador do Repita.
De que até hoje é usado na Jovem Pan. Na Jovem Pan, exatamente. Então, o balancei, e me lembro também, o Goulart de Andrade esteve participando do programa, e aí terminou o programa e ele falou, pô, isso aqui tem que ir para televisão. E aí ele conseguiu convencer, principalmente o Fausto, que estava tocando ali naquele momento, e aí foram para a Gazeta fazer o Perdidos na Noite. Depois ele foi para a Record, não sei se para a Record ou para a Bandeirantes. Ele saiu da Gazeta, foi para uma das duas e depois acabou indo para a TV Globo e agora voltou para a Bandeirantes. Ô Nilo, agora é o seguinte, o que mais te fascina dentro do rádio? O rádio. O rádio, a gente até criou um grupo, Bons Amigos do Rádio. Ia te perguntar exatamente do grupo. Um grupo também, estou sempre deixando umas contribuições lá, vendo que o pessoal sempre posta lá, um grupo super bacana ali no Facebook. Foi uma ideia que a gente criou, o Newton Geiger e o Sérgio Cunha. E aí a gente colocou mais profissionais ali, apaixonados pelo rádio, Antônio Viviani, o Néder Adib, falecido Néder, o Irineu Toledo, todas essas pessoas que contribuíram para fazer o bar, né, acontecer. E o bar, a proposta dele era o seguinte, o rádio sem os profissionais é só um monte de equipamento. Então atrás do microfone tem lá um ser humano que tem paixão, enfim, é um ser humano. E a gente queria valorizar essas pessoas, né? O Johnny Black, por exemplo, a gente fez uma homenagem para ele, mas ele já havia falecido. O Johnny Black é uma pessoa que tinha que tá na história do rádio aí, assim como outros tantos, né? Mas a gente está falando dele, ele merece todo esse carinho e essa atenção. O rádio é uma coisa assim, ele entra na corrente sanguínea e vai para o coração direto. E você não perde esse amor pelo rádio nunca. Ele pode se transformar, né? Como o rádio vem se transformando, mas não acaba. Uma pessoa que esteve aqui também, a Juliana Paiva, também trabalha no rádio, Juliana. Você conhece ela. A gente estava conversando sobre rádio e ela falou assim, teve uma coisa que eu ouvi recentemente que isso me arrepiou. Que um dono de uma rádio falando assim, minha rádio vai ser custo zero agora. Como assim custo zero? Vai ser tudo operado por máquina ou computador, a própria locução em off já entra quando sai uma música e tal, não tem mais pessoas. Custo zero. Pelo que você está falando, se isso acontece, acabou o rádio, né? Porque o rádio ele é feito pelas pessoas. O rádio não é isso, né? Quer dizer, também é. Você tem, por exemplo, você pode pegar aí o Spotify. Aliás, nós tivemos uma experiência na faculdade lá e fiquei assustado de ver o descaso com que se trata o rádio nas faculdades. Nós fomos lá fazer essa palestra, que acabou não acontecendo por falta de organização deles. E eu, muito curioso, logo que cheguei, já vi um estúdio de rádio lá. E o professor, todo preocupado, desculpe e tal, vamos apresentar a faculdade. Ele terminou e, bom, obrigado, desculpe mais uma vez. Mas peraí, você não vai mostrar o estúdio de rádio? É. Porra, peraí, a gente veio falar de rádio aqui. Que importância esse cidadão está dando para o rádio? Né? Outra coisa, eu entrei no estúdio e fui conversar com o rapaz que estava operando lá. Falei, como é que funciona aí? A gente coloca uma programação musical e tal, mas quem escolhe? Quem estiver operando a mesa, baixa lá no Spotify e tal. Vocês não tem um canal de comunicação com os alunos aí? Não. Falei, cara, conselho, sai da faculdade e vai trabalhar na rádio que você vai aprender. Aqui você não vai aprender nada. Então, quer dizer, acho que o rádio carece de bons profissionais e a maioria dos profissionais de rádio não vieram da faculdade. Eles vieram lá da rádio. Começaram operando, começaram trabalhando em alguma área lá. Mão na massa, né? Mão na massa, é isso aí. Rádio não é da Play Música. Aliás, acho que a melhor maneira de se aprender
A grande maioria das profissões é na prática. Você vai aprender. Eu fui fazer faculdade, eu jovem ainda, fiz administração 1 ano na Faculdade de Santana, e aí tranquei, eu falei, eu vou trabalhar e fui embora. Aí, quando eu estava lá com uns 40 e tantos anos, o meu diretor falou, você vai fazer um MBA. Eu falei, peraí, eu não tenho nem faculdade. Eu tranquei minha matrícula. Bom, então vai fazer uma faculdade. Fui fazer faculdade já com 43, 44 anos. Fez agora, faz 5 anos que você fez. Deus te abençoe. E eu também tomei um susto lá, porque não tinha nem estúdio de rádio. Eu levei os amigos lá da técnica, montaram o estúdio. Então, quer dizer, eu discutia com o professor, porque eu não me via ali na condição de aluno. Eu falava, esse cara está falando algumas coisas, algumas aberrações aí que eu não posso deixar barato assim, porque o aluno vai achar que o rádio é isso, e não é, né? É muito mais do que isso. Então, o rádio é fantástico. Tem muito para se aprender e para se fazer no rádio. Você acha que o que a gente está fazendo aqui agora é rádio? É rádio. É rádio. A gente já discutiu isso, eu, você e o Heródoto algumas vezes, e o Heródoto tem a teoria dele é brilhante, né? Qualquer tipo de comunicação transmitida, se você precisar só da audição, é rádio. Às vezes você vê, ele até usou um exemplo que para mim marcou muito, que foi a Ana Maria Braga. Então a dona de casa está lá ligada na TV, ouvindo a Ana Maria Braga, mas a televisão está na sala e ela está na cozinha. Ela está ouvindo o programa. Aquilo ali é rádio. Naquele momento é rádio. Né? Podcast, o que é? É rádio. Você não precisa da imagem para acompanhar. Então o rádio ele vem se modernizando e existe uma resistência. Eu até entendo, porque fica muito, principalmente quem trabalha na área, é meio saudosista, muito arraigado com aquilo que marcou na história, mas tudo na vida se transforma. Não dá para você pegar um aluno e querer ensinar no primário como eu aprendi. Hoje, tecnologia na mão, 24 horas, plugado. E eu acho que tem algumas coisas que tem que deixar passar, né? Teve uma palestra que a gente fez, eu falei assim com o pessoal, não, porque o dial, não sei o quê. Eu assim, gente, quem aqui que tá com saudade de mandar fax? Ai, que saudade de mandar um fax, como era bom mandar fax. Não tem tipo de coisa que passou que você não tem saudade. Entendeu? Porque hoje as coisas são muito mais fáceis, muito mais simples, né? Muito mais rápidas, muito mais práticas, né? Então a gente também tem que ir evoluindo e caminhando junto conforme as coisas também vão evoluindo, né? Exatamente. Mas fica esse saudosismo, né? A gente teve vários depoimentos aí no primeiro livro de pessoas que olha, não queria gravar vídeo, só o áudio. O rádio não tem imagem, não sei o quê. Você pega um jovem aí de 14 anos, 15 anos, 18 anos, ele não ouve rádio como nós ouvíamos. No máximo ele vai ouvir no carro, dirigindo, e olhe lá, hein? Então, como é que você vai acompanhar essa juventude com aquele modelo? Não dá, tem que se modernizar. Por mais que a gente queira manter aquela história que bacana, e foi muito bonita, não dá, tem que mudar, tem que se atualizar. Eu acho que a história é importante a gente guardar para saber o que foi feito. Retrovisor. Assim, peraí, né? Olha, então, no diversas palestras você ouviu falando isso, perguntando pro pessoal, gente, quem conhece aqui o Balancê? Né? O que é podcast? O pessoal, é mais descontraído do que o rádio. Eu falei assim, mas vocês conhecem o programa Balancê e tal? Então eu sempre dou esses exemplos. Pra gente olhar pra trás, assim, peraí, será que alguém já fez isso? Já tentaram fazer? Já tem alguma coisa nesse sentido, né? Ou quem que abriu o mato aqui pra gente fazer aquilo que a gente faz hoje, né? Humor no rádio, se tinha o Balança Mas Não Cai, Paulo Gracindo, tinha o San Girardi na Jovem Pan com show de rádio, Serginho Leite, o Romagnoli,
Santana, Odair Batista, Weber Laganá, que está no livro também. Nossa, aquilo era uma coisa fantástica. A Rádio Camanducaia do Odair Batista era uma coisa assim fantástica, né? O rádio, ele foi muito bem usado por essa turma. Aí hoje você tem os programas de humor, você tem lá o Na Geral, você tem o Estádio 97, tem uma série de outros programas aí. Mas se olhar para trás, você vai ver que teve uma origem. Tenho certeza que em algum momento eles se espelharam em alguém lá atrás, foram buscar e falaram, pô, vamos fazer alguma coisa assim. Eu confesso, em 2004, eu recebi um convite para montar a Band News. E aí fiquei pensando, tá há 22 anos lá no Sistema Globo, tinha assim uma abertura muito grande, um crédito com a direção da empresa muito grande. Mas o projeto me encantou, né? E aí eu me lembro que o Rubens Campos, ele me chamou para o Rio e falou, vem cá, a gente não quer que você saia, o que você quer para ficar? Eu falei, eu quero a programação da Rádio Globo. Ele falou, pô, mas você é da área comercial, não tem nada a ver com programação. Eu discordei dele, defendi minha tese, falei, você está equivocado, porque você pega a Rádio Globo, que sempre foi o carro-chefe do Sistema Globo, tinha uma audiência fantástica no passado, mas que tinha lá programa, o Padre Marcelo Rossi, por exemplo. Você não podia vender o horário do Padre Marcelo. A gente teve problemas. Ele teve problema na Rádio América, de onde ele saiu e foi para a Globo, porque o Ministério da Saúde fez uma campanha de camisinha durante o Carnaval. E entrou no break comercial do programa dele. Ele saiu da rádio. É claro, porque não casa uma coisa com a outra, né? Lá no Sistema Globo a gente teve problema também semelhante. E, quer dizer, o padre falava com 1 milhão de ouvintes. Você não podia vender. Então, pô, legal, tem uma baita audiência. E quem pagar a conta? E o recurso. Né? Então, eu queria a programação, porque eu tinha alguns projetos na cabeça aí, até para resgatar alguma coisa semelhante do que foi o Balancê na Rádio Excelsior, na Rádio Globo, com o Zé Rodrigues. Sá Rodrigues e Guarabira. Eu tenho até guardado até hoje os pilotos que a gente fez lá, mas infelizmente acabou não rolando. Eu não acabei saindo para montar a Band News. Tentei montar um outro projeto com ele lá na Band News, também acabou não virando. Mas a visão, ela tem que ser a união do comercial com a programação. Não adianta você ter lá, como eu citei aí, o Padre Marcelo com uma audiência fantástica e não vender. Você tinha lá o Jornal da CBN com 120, 150 mil ouvintes e faturava um caminhão de dinheiro. E aí 1 milhão do padre, nada. Agora é o seguinte, você sempre trabalhou nessa parte mais comercial. Sempre. Obviamente que a pessoa que está na frente do comercial, você tem que conhecer a programação, você tem que saber o que você vai vender. Para quem você vai vender, como você vai vender e assim por diante, aquilo que você vai oferecer. Só que eu imagino que, bom, você pegou o começo também da CBN. Quando você pega uma rádio nova, até pela proposta que era a CBN, quando você chegava num anunciante, para você apresentar, até quando você não tinha nome, é uma coisa. Depois que você fez o nome da CBN, você chega, eu sou da CBN, as portas elas se abrem mais facilmente. Agora, e hoje, hein, Nilo? Como é que tá? Porque assim, a gente comentou aqui, os jovens não estão ouvindo rádio. Tem gente de agência aí que você fala, rádio... Rádio? O que é? Né? Não sei, não conheço, nunca ouvi, né? Não tá mais difícil? Tá bem mais difícil. E não foi só o rádio, não é só o rádio que está passando por essa mudança. As agências de propaganda também estão passando por essa transformação. Você não consegue fazer uma visita. Como é que funcionava? A equipe comercial se agendava e as agências de propaganda ofereciam
a programação das emissoras ali do Seu Globo ou de qualquer outra rede. E você falava com o diretor de mídia lá, com o mídia, e apresentava projetos e tal. Hoje você não consegue fazer isso. E a postura do anunciante também mudou. Por quê? Hoje você tem uma variável muito grande de opções de comunicação com uma margem de dispersão muito pequena. Então, você der uma busca aí no Google da vida, procurando um celular, você vai começar a ser bombardeado através das redes sociais aí de ofertas de celular. A um precinho desse tamanho. Quer dizer... E como é que as rádios estão sobrevivendo? Pois é, tá aí um tema que a gente vai abordar no próximo livro aí. Ouvi muitos profissionais aí, as dificuldades que eles têm enfrentado, até porque você tem uma emissora de rádio hoje, ela tem o seu sinal distribuído na rádio, né, na frequência AM, FM, enfim. Tem na internet, tem lá os aplicativos, tem uma série de outras opções. E uma das minhas dúvidas é de como é que você precifica tudo isso. Se o mercado vai remunerar, né? É uma dúvida que a gente vai tentar descobrir agora nesse próximo livro. O que está quebrando as rádios? São os podcasts? Eu tô perguntando isso porque eu ouvi num evento que a gente foi uma pessoa falando. Não, o que tá quebrando as rádios são os podcasts. Claro que não. O podcast nada mais é do que um produto do rádio. Há que se saber trabalhar, como vender, como transformar isso em receita. Né? Uma das situações que a gente vive hoje, os meios de comunicação em geral, rádio, televisão, revista, eles sobreviveram muito tempo com o dinheiro do governo. Muito tempo. Me lembro até de uma palestra que eu fiz lá no Ceará, e na ocasião o ministro era o Eunício de Oliveira. E aí terminei, levei lá ideias, né, para serem aplicadas nas rádios locais lá, evidente. Então, São Paulo é uma realidade, lá em Fortaleza é outra, mas leva ideia, deixa eles, né? E aí, quando eu terminei, abri para perguntas, o cidadão lá que tinha algumas 20, 30 emissoras de rádio, eu queria lhe fazer uma pergunta: quanto é que o governo vai gastar em propaganda o ano que vem? Eu falei, você está fazendo a pergunta para a pessoa errada, mas eu gostaria de responder no lugar do ministro. Me permite? Pode falar. Eu falei, você não prestou atenção em nada do que eu falei aqui. O governo não tem obrigação nenhuma de sustentar o teu negócio. Você já tem uma concessão. Você tem que gerar emprego, criar produtos para fazer receita no mercado. Então, durante muito tempo, não muito distante, recente, a gente vê o que está acontecendo hoje, as discussões aí, né, acaloradas nesse momento político aí. Por quê? A gente sabe que o corte no investimento publicitário por parte do governo doeu no bolso. Doeu no bolso. Então, acho que carece de profissionais pensando em como fazer dinheiro no mercado publicitário. E aí entra a minha pergunta. Porque assim, a parte comercial, como fazer dinheiro, gerar valor, é uma das coisas que a rádio precisa responder. Assim como todas as outras empresas. Porque a rádio é uma empresa como qualquer outra. Isso aí. Precisa gerar lucro, precisa gerar negócio, precisa gerar emprego e assim por diante. Mas o que as rádios podem fazer para melhorar? Porque eu não vejo os jovens sendo atraídos por essa mídia. O pessoal quer ir no TikTok, igual a gente está ao vivo aqui, quer ir para o YouTube, quer ver no Spotify ou qualquer coisa do tipo. Né? O que a rádio pode fazer para... Opa, peraí, deixa eu ver alguma coisa diferente. Primeiro, investir no desenvolvimento dos seus profissionais. A empresa que eu trabalhei que mais investiu no preparo dos profissionais foi o Sistema Globo de Rádio. Principalmente na gestão do Paulo Novice. Esse cara olhava... Uma coisa que eu me lembro, uma conversa que eu tive com ele,
ele, nos encontros que a gente fazia e tal, ele falava assim, qual é a tua visão? Onde vai estar essa rádio daqui 15 anos? Essa era a grande pergunta. Então ele estava sempre olhando lá na frente. Eu percebo que faltam gestores com essa postura. Sabe, olhando como é que vai ser o rádio, como é que vai ser consumido o rádio. Essa transformação ela aconteceu muito rápido e cada vez mais ela vai acontecer mais rápido ainda. Então eu penso que faltam gestores que olhem para daqui 5 anos. É tudo da mão para a boca, sabe como é que é? Vamos salvar esse ano aqui e tal. É a minha leitura. Posso estar redondamente enganado, mas é o que eu percebo. Nilo, você trouxe agora como exemplo o Rádio Globo. De novo, dentro do nosso papo aqui, várias vezes você trouxe o Rádio Globo e a Juliana Paiva, né, trazer ela de novo aqui para a conversa, mas ela também trouxe o exemplo da Rádio Globo quando ela veio aqui. Se a gente olhar lá para trás, ninguém imaginaria que a Rádio Globo ia fechar um dia. Pois é. Ninguém falava isso. Não. Porque era o quê? A maior? Se não uma das? Chegou a ser a maior, né? Você não falava que ia fechar? Não. E fechou, não foi? Então, mas historicamente, eu me lembro, garoto ainda, existia uma empresa aérea chamada aqui no Brasil, a Varig, quebrou. A Panam, VASP, quebrou. A Panam lá nos Estados Unidos, enfim. Por que quebrou? Além das situações de administração ali, eu acho que foi um pouco de falta de visão. E o rádio, principalmente a Rádio Globo, eu já estava fora de lá, mas eu sempre acompanhei. Eu via que eles faziam testes, né? Vamos trazer o fulano de tal, que era lá da Som Livre, para fazer a gestão. Então vamos fazer o seguinte, vamos rejuvenescer a rádio. Aí traz todo aquele elenco de artistas jovens da TV Globo, tiram os grandes nomes do rádio, acabam com aquela audiência que era líder de mercado, despenca o faturamento e despenca a audiência. E aí nunca mais conseguiu recuperar. A conta não vai fechar. Aí esses caras saíram do rádio, levantaram uma bela grana e a rádio acabou. É triste, né? É triste porque se olhar o histórico da Rádio Globo, a equipe de esportes da Globo, era uma coisa fantástica. Era o cast de apresentadores ali, Li Correia, Paulo Lopes. Ixi, era uma coisa assim absurda. João Ferreira. E acabou tudo. A Rádio Globo do Rio, e essa para mim é um case assim, absurdo. Eu me lembro que eu entrei lá no Senhor Globo em 1983. A audiência da Rádio Globo sozinha no Rio de Janeiro beirava os 80% de toda a audiência do Rio de Janeiro. Sozinha. Acabou, fechou a Rádio Globo. A maioria dos grandes nomes da Rádio Globo saíram de lá e foram para a Rádio Tupi. A Tupi deslanchou. Tem grandes profissionais lá, Antônio Carlos, muitos deles estão no nosso livro aí, e os gestores da rádio continuam fazendo um excelente trabalho. Então tem desde a área comercial, área artística, tem lá pessoas que gostam do rádio, conhecem o rádio e não são paraquedistas. Eu acho que o grande problema da Rádio Globo foi esse, teve muito paraquedista. Nilo, pra gente fechar o nosso papo que tá muito bom, qual que é uma virada que você fez dentro do rádio que você pode contar? Uma virada sua? Pode ser de carreira, um case, sei lá, que você gostaria de compartilhar. Uma virada que você fala, isso foi legal pra caramba. A mudança da Rádio Excelsior para a Rádio CBN foi um marco ali, né? Me lembro que aquele projeto era uma coisa assim muito avançada para a época. Nem jornalista acreditava que um projeto de uma rádio All News 24 horas pudesse dar certo. Não, uma rádio só com notícia, imagina.
tem que tocar música. Eu falava, pô, não é possível, esse camarada, ele é jornalista e não tá acreditando no projeto. E foi legal isso, porque a gente patinou durante uns 8 anos. Tivemos algumas empresas aí de consultoria, a Buzalen, dou até o nome aqui. Ela, por 2 vezes, ela falou, fecha porque isso aqui não vai dar lucro. Eu falei, pô, esse cara tá falando uma bobagem e ainda tá recebendo para falar essa bobagem, né? E virou. O Paulo Novis, a gestão do Paulo Novis, que olhava lá para os 15 anos, ele transformou a Rádio CBN em 2 momentos ali, né? O Sistema Globo como um todo, mas antes e depois dele. Ele transformou a CBN, nossa, faturava assim muito. Esse foi um marco que me projetou, me deu um upgrade grande aí na profissão. Me projetou um pouquinho aí. Nilo, obrigado. Obrigado prazer por ter enorme. Vindo. Foi ótimo. Legal. Obrigado. Espero que você tenha gostado também. Opa, sempre um prazer falar de rádio com você ainda. E olha, você que nos acompanhou aqui, espero que tenha gostado. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. E olha, a gente está te convidando aqui para você acessar o nosso site do nosso novo livro que vai ser lançado ainda esse ano, thenewradio.com.br. A gente espera você lá. Até a próxima. Valeu, Nilo. Valeu. Obrigado. Um abraço a todos.